Bom, hoje o tema da aula é durabilidade da estrutura, do material ao comportamento estrutural. É um tema que está focado especificamente na parte de inspeção de estruturas, e eu vou fazer uma apresentação contextualizando esse tema e falando de algumas abordagens relativas à inspeção, e a professora Carmen vai dar continuidade. Eu gostaria de iniciar essa apresentação trazendo um caso que é relativamente frequente em várias capitais do Brasil, mas que aconteceu aqui na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, onde eu moro, na semana passada. E mais um edifício foi interditado, as famílias tiveram que evacuar o edifício, um edifício com um grau de deterioração já bastante elevado, mas que a gente consegue perceber pelas imagens que haviam procedimentos de intervenção não bem conduzidos, e estava sobre um novo procedimento de intervenção também sem certos cuidados, né? E como a gente pode ver, por exemplo, essas imagens desse pilar com toda a armadura já exposta, sem uma preocupação maior com a parte de estabilização da edificação em um procedimento como esse. Eu entendo que esse tipo de situação é uma situação que a gente vê acontecer no Brasil com certa frequência. Em alguns casos, a gente tem o colapso das edificações, como foi há uns 3 anos atrás, um edifício em Fortaleza. E eu coloco essas imagens mais no sentido de chamar a atenção de todos vocês que a atividade de inspeção e de reparo das estruturas de concreto é uma atividade de alta responsabilidade, e a gente tem que ter isso em mente para tratar essas situações com bastante cuidado. Bom, já passando para a temática que a gente vai apresentar hoje, ela está inicialmente dividida em duas partes principais: a inspeção preliminar da estrutura, o que a gente deve olhar nessa etapa de inspeção preliminar, e depois a inspeção detalhada. Entre essas duas etapas de inspeção, um breve comentário sobre o levantamento de informações sobre a estrutura existente e o planejamento dessa inspeção detalhada, que seria a segunda etapa de inspeção na estrutura. Bom, se a gente olhar a avaliação da estrutura segundo uma sequência de etapas, a primeira etapa seria realmente essa inspeção preliminar, onde a gente vai buscar uma visão geral sobre o estado de degradação da estrutura e das condições ambientais que contribuíram para aquele estado de degradação. Essa etapa preliminar ela vai gerar uma série de informações que vão ser úteis em etapas subsequentes. Depois a gente tem uma etapa de levantamento de informações sobre a própria estrutura, e onde a gente já planeja, à medida que essas informações vão sendo recebidas e sistematizadas, a inspeção detalhada. Então, nessa etapa, a gente vai ter acesso a características da estrutura, dos materiais, quando realmente estão disponíveis, e eventualmente algumas informações adicionais, principalmente relativas ao microambiente, aos microambientes que podem estar relacionados àquele estado de degradação da estrutura. Bom, já com o planejamento da inspeção detalhada, né, nessa etapa onde a gente vai realizar o maior número de ensaios relacionados a aspectos da estrutura e ensaios relacionados ao problema de corrosão especificamente. Podem ser ensaios de campo e, eventualmente, também, na grande maioria das vezes, a gente vai ter situações que a gente recolhe material e complementa essa análise em laboratório. Finalizada a inspeção detalhada, a gente já deve ter informações suficientes para formatar um diagnóstico e um prognóstico dessa estrutura, identificando as causas principais daquela condição de corrosão da armadura, fazer previsões de vida útil residual, definir a urgência da intervenção na estrutura ou partes daquela estrutura, e, por fim, fazer uma proposta de intervenção para recuperar aquela estrutura e monitoramento a partir daquela intervenção. Na inspeção preliminar, se a gente quiser detalhar um pouquinho mais,
a gente vai conseguir visualizar as áreas mais atacadas, regiões que têm filtrações, fissuras na estrutura, vai conseguir contextualizar a estrutura ou parte dessa estrutura em relação aos ambientes agressivos em que se inserem. Podemos já fazer algumas medidas de qualificação ambiental. Na etapa de levantamento das informações e planejamento da inspeção detalhada, a gente vai saber, com acesso aos projetos, por exemplo, quando existirem ainda esses projetos, a gente vai saber a tipologia estrutural, vamos ter uma ideia da idade da estrutura, que é importante para a gente fazer análise em relação ao processo de corrosão, quer seja na etapa de iniciação, quer seja em relativa à fase de propagação. Devo levantar informações sobre a dosagem do concreto, quando é possível, a resistência característica desse concreto, detalhes específicos da estrutura. Se foram realizadas inspeções anteriores e se foram realizados reparos anteriores, nem sempre isso está documentado no condomínio ou na edificação que seja objeto dessa inspeção, mas se há registro disso, isso é importante também para a nossa análise. Na inspeção detalhada, é possível que a gente precise fazer complementação das medidas ambientais para caracterizar melhor esses ambientes agressivos, ensaios laboratoriais, como a gente comentou agora há pouco, e ensaios in loco, tudo isso relacionado ao comportamento estrutural e ao processo de corrosão. Na etapa de formação de um diagnóstico, a gente já vai estar caminhando no sentido de definir as principais causas que levaram aquele processo de degradação, as causas secundárias também, alguma avaliação de estabilidade estrutural quando o caso requer, se é um estado avançado de degradação, prognóstico de vida útil residual, por exemplo, e definições da urgência de intervenção. E no final, a proposta de intervenção, que está muito relacionada ao tema que a Carmen tratou na semana passada, onde a gente fazia, utilizando o método RIM, fazia a avaliação das alternativas e ia ranqueando aquelas alternativas em função dos parâmetros que a gente considerava naquela avaliação. Bom, já passando para a parte de inspeção preliminar da estrutura, comentando um pouco sobre a parte de caracterização ambiental, é nessa etapa que a gente começa a conhecer os níveis de agressividade aos quais a estrutura e suas partes vão estar submetidas. Então, eu devo ter acesso a medidas de temperatura, umidade, de forma mais geral daquela construção, e se necessário, se a gente tiver microambientes bem diferentes, eu devo ter também caracterização desses microambientes específicos. Medidas de CO2, isso é algo bem regular na hora que a gente for fazer a inspeção. Se é um edifício em ambiente que tem influência marinha, devo fazer medidas de deposição de cloretos para eu ter uma ideia do nível ou da quantidade de cloretos que está presente naquele ambiente. Para vocês terem como exemplo, nesse quadrinho que está apresentado aqui embaixo, isso representa dados de uma edificação que a gente inspecionou e a gente separou os ambientes, as áreas internas dos apartamentos, a área de pilotis, que era uma área aberta, e a área de subsolo. E vejam como pode mudar, principalmente em relação ao subsolo, a concentração de CO2 nesses ambientes. Então, eu saí de um patamar de em torno de 300 ppm, passei para um patamar de 450, isso são valores médios. Então, isso também já me ajuda a explicar alguma diferença de comportamento em termos de degradação de partes daquela estrutura. Então, a caracterização ambiental me ajuda também a separar essa estrutura em função dos microambientes aos quais ela vai estar submetida. Durante essa inspeção preliminar, que é uma inspeção muito pautada na questão visual, eu vou me deparar com várias situações que eu posso encontrar. Eu posso encontrar situações de fissuras nos elementos estruturais, fissuras características de um processo de corrosão, que são aquelas fissuras que seguem o alinhamento das armaduras.
Em algumas situações, essas fissuras elas se propagam por cima do revestimento cerâmico, né? O processo de corrosão está aqui por baixo, nesse elemento estrutural, mas ele se reflete na capa de revestimento também. Manchas superficiais, quando eu tenho a percolação de água através do elemento estrutural e carrega esses produtos de corrosão até a superfície. Vou me deparar com situações de desplacamento na capa de cobrimento, situações de desplacamento ainda num estado não muito avançado, mas também em estado bastante avançado, como por exemplo essa situação desse reservatório, que teve que ser interditado e no final teve que ser demolido, porque não tinha mais condições de recuperação. Que uma outra situação em uma edificação, onde a gente tem a associação da presença de infiltração e o processo de corrosão. E aí fica bem claro, fica bem evidente, já na inspeção visual, a relação desse microambiente com o processo de corrosão. Ainda nessa etapa preliminar, à medida que eu vou recolhendo essas informações a partir da inspeção visual, eu já devo ir sistematizando essas informações. E como é que eu posso sistematizar essas informações? Uma alternativa, por exemplo, é eu criar mapas. Mapas, por exemplo, de presença de infiltrações, como está colocado aqui nesse desenho relativo a uma laje de uma edificação, que está posto aqui na cor azul claro. E também, por exemplo, nessa mesma edificação, a gente já identificou os pontos que a gente tinha de desplacamento. Então, o que está marcado em vermelho aqui, todos esses pontos são pontos de desplacamento. E dessa forma, à medida que eu vou avançando na minha inspeção visual, eu já vou sistematizando essas informações que vão me auxiliar na etapa seguinte de programação ou de planejamento da inspeção detalhada daquela estrutura. Nessa mesma estrutura, a gente também fez um levantamento de toda a parte de fissuração, independente dessa fissuração estar relacionada à corrosão ou não, depois a gente faz uma separação quando for analisar de forma mais detalhada, mas nessa mesma laje e as vigas que servem de suporte, a gente fez toda a identificação de situações de fissuração nos elementos da laje e nas vigas, gerando um mapa da presença dessas fissuras. Tudo isso ainda na fase de inspeção preliminar. Isso no sentido, gente, de colocar para vocês que inspeção preliminar não é simplesmente fazer uma visita e tomar fotos. Tirar fotos é importante para fazer o registro das situações, mas já se pensar numa parte de sistematização dessas informações. Aqui um outro exemplo de uma outra edificação, onde a gente já sistematizou no mesmo desenho 3 elementos diferentes, a parte de infiltração, que é essa parte que está na cor cian, a parte em vermelho representa os desplacamentos, várias situações de desplacamentos que a gente tinha na estrutura, e algumas fissuras bem visíveis que a gente conseguiu já identificar nessa fase de inspeção preliminar. É importante colocar que, em boa parte dos casos, quando os proprietários decidem por uma inspeção, uma avaliação daquela estrutura, em geral, a gente já vai encontrar um estado de degradação mais avançado. Então, não se assustem com imagens que vocês estão vendo aqui no estado de degradação de elementos estruturais bem avançados, porque isso acontece com certa recorrência. Bom, já naquela etapa intermediária, que seria o levantamento de informações e planejamento da inspeção detalhada, a gente vai recolher informações sobre como é a estrutura em si, qual é a solução estrutural que foi adotada. Nesse caso, era uma laje nervurada com um sistema de cubetas, e aí tem todo o detalhe geométrico de como eram as células da laje nervurada. Não está aqui, mas os detalhes de ferragem, que faz parte do projeto estrutural, informações sobre o concreto. Nesse caso específico, a gente teve acesso até ao controle tecnológico que foi realizado durante a obra. Isso é raro de acontecer, mas como era um prédio público, então tinha toda essa informação documentada, e isso auxilia bastante
nas análises iniciais que a gente faz da estrutura e no planejamento da etapa seguinte de inspeção detalhada. Um outro aspecto importante, já focado no planejamento da inspeção detalhada, é a gente começar a fazer um zoneamento, uma separação daquela estrutura em lotes, para fazer a inspeção respeitando as características de cada lote. E como é que a gente deve fazer essa separação em lotes? Em geral, a gente agrupa essas partes da estrutura, como eu costumo dizer, agrupar os semelhantes. E esses semelhantes seriam em função do microambiente e dos problemas que a estrutura apresenta. Por exemplo, nessa outra imagem, a gente tem um zoneamento em oito lotes, essa área da edificação. Vou tomar dois exemplos aqui, o lote 8, que é um lote bem menor, específico, mas que estava associado a um problema de infiltração em um reservatório que atingia toda essa região do lote 8. Então, isso definia um olhar específico só para aquela região. O lote 3, por exemplo, que é uma área interna da edificação, que tinha um estágio de degradação bem menor. Então, isso era tratado também num lote separado. E o lote 1, por exemplo, que era um lote que pegava a direção preferencial dos ventos, como era uma área que tinha ação dos cloretos, então era uma área mais suscetível ao ataque por cloretos nessa região. Muitas vezes a gente separa essa estrutura em lotes em função da inspeção preliminar que é realizada, mas eventualmente no avanço que a gente tem em relação à inspeção, pode ser que a gente precise fazer algum ajuste nessa escolha inicial que a gente fez. Bom, passando agora para a parte de inspeção detalhada da estrutura, vou comentar alguns ensaios que a gente faz em loco e, eventualmente, alguns que a gente coleta em loco e leva para laboratório, e a Carmen vai complementar mais com ensaios mais focados relacionados à parte de corrosão. Quando a gente não tem informações muito boas ou muito precisas em relação às características da estrutura, a gente pode lançar a mão de ensaios não destrutivos, como as medidas de esclerometria e ultrassom, que vão auxiliar na qualificação desse concreto, na verificação da uniformidade desse concreto em relação à sua distribuição nos elementos estruturais, né? O ensaio de esclerometria diretamente a média dureza superficial, o ensaio de ultrassom mede a velocidade de propagação do pulso ultrassônico, e através disso a gente pode ter uma correlação com o modelo de elasticidade dinâmico do concreto. Então, são ensaios não destrutivos que nos auxiliam a conhecer um pouco melhor as características desse concreto. Em geral, quando eu não tenho informações sobre o concreto especificamente, a gente associa esses ensaios a alguma extração de testemunho e rompe esses testemunhos para ter uma ideia da resistência do concreto, e aí, já obtendo correlações com esses parâmetros, quer seja esclerometria, quer seja os ensaios de ultrassom, a gente pode ampliar essa relação para outras áreas da estrutura. Então, na extração de testemunhos, e aí eu quero colocar que a extração de testemunhos, ela auxilia não só na avaliação da resistência do concreto, mas em uma série de ensaios. O próprio testemunho que eu extraio para fazer a avaliação da resistência, eu posso utilizá-lo para fazer medidas de carbonatação, que a gente vai falar daqui a pouco, eu posso utilizá-lo para fazer medidas de cloretos também. Então, numa mesma extração, eu já posso fazer várias análises. A etapa inicial, antes de fazer a extração, posicionar bem as armaduras com um pacômetro, que é um equipamento que vai me permitir identificar a posição das armaduras. E aí eu vou posicionando aqui as linhas, por exemplo, de estribos, vou posicionando as linhas de armadura inferior, superior, se tiver armadura de costela, também vou posicionando. Aqui você já vê o posicionamento do furo numa região que está entre as armaduras, evitando o corte direto dessa armadura, por mais simples que sejam essas armaduras. Mas lembrar que nós estamos inspecionando um edifício que tem um grau de deterioração
já mais avançado, que a gente não conhece detalhes do projeto estrutural. Então, todo cuidado é importante em relação a preservar o máximo possível a estrutura das suas condições que ela está apresentando. Bom, seguindo ainda na extração de testemunhos, esses testemunhos vão ser levados para o laboratório, vão ser rompidos e se obtém a resistência desse concreto. Evidentemente que quando a gente está tratando de testemunhos, a gente tem que fazer correções nessas medidas de resistência, levando em conta os fatores de forma, a influência do broqueamento, que é a extração do testemunho de uma forma relativamente agressiva, que é uma broca que vai cortando o concreto, tá? Mas isso tudo são parâmetros que estão definidos em norma e que a gente lança a mão para fazer essa análise da forma mais adequada possível. Bom, então, passada essa fase inicial de avaliação de parâmetros relacionados à resistência do material, digamos assim, a gente já pode fazer medidas de carbonatação, medidas da profundidade de carbonatação. Em geral, essas medidas são feitas com a solução de timoftalina, embora a gente já saiba, por informações da professora Carmen, que na Europa já está se abolindo o uso da fenolftaleína. Tem-se a alternativa de utilizar a timoftalina, que é um indicador colorimétrico com um ponto de viragem de pH um pouco mais alto. Mas o importante é que, independente do indicador que a gente use, a gente vai identificar sempre as regiões carbonatadas, que não muda a cor do concreto, e a região que está e a região não carbonatada, que mantém uma cor avermelhada, que a gente chama de cor vermelho púrpura. Tá? Nesse caso específico dessa imagem que vocês estão vendo, pode chamar a atenção que a gente tem toda uma região carbonatada e uma pequena área interna que apresenta, através do indicador, uma condição de não carbonatada. Aqui, inclusive, está invertido, gente, aqui, ó. A área sem mudança de cor seria a área ao lado, e a área com mudança de cor seria essa área em vermelho púrpura. Por favor, corrijam na cabeça de vocês aí que a indicação está trocada aqui. Então, voltando, a área que não muda de cor, mantém a cor original do concreto, é a área carbonatada, e a área que apresenta a cor vermelho púrpura é a área não carbonatada. Então, voltando ao detalhe específico desse elemento estrutural, nessa obra, a estrutura já tinha passado por vários procedimentos de intervenção, digamos assim, não tecnicamente adequados. Se fazia pequenos pontos de reparo, às vezes até com argamassa normal mesmo. Então, por isso que a gente encontrou essa diversidade de comportamento. Aqui uma outra situação que a gente pode se deparar, isso era um pilar dessa mesma estrutura, e que vocês veem que tem uma profundidade carbonatada muito pequena. E por que num elemento estrutural carbonatou tanto e no outro carbonatou tão pouco, né? Então, esse pilar especificamente, ele tinha uma camada de revestimento, e sobre essa camada de revestimento tinha um tipo de pintura que formava uma película sobre a superfície pintada, e essa película ela teve uma capacidade de proteção dessa estrutura bastante efetiva. Então, é comum a gente encontrar essa diversidade de comportamento em função do tratamento que é dado a cada elemento estrutural. Bom, que informação a medida de carbonatação me passa? Ela diz se a armadura está em zona carbonatada ou não. Se ela está em zona carbonatada, já é um grande indicativo que eu tenho a armadura ativa. Eu tenho todos os ingredientes para que o processo de corrosão esteja funcionando, né? Eventualmente, se tiver um concreto muito seco, eu não vou conseguir medir uma corrente elevada, mas na hora que a umidade chegar, essa corrente se manifesta de forma mais elevada. Bom, medidas de carbonatação podem ser feitas diretamente em testemunhos.
Aqui a gente tem um retrato de duas situações diferentes nessa mesma obra, onde no primeiro testemunho a presença dessa capa de argamassa de revestimento teve pouca influência na proteção superficial em relação à carbonatação. Então tem um profundidade de carbonatação bem semelhantes na face que tinha um revestimento e na outra face que não tinha um revestimento, quer seja através do indicador de fenolftaleína ou de timolftaleína. Em contrapartida, nesse outro testemunho, onde se tinha sobre a capa de revestimento em argamassa uma aplicação de cerâmica, nesse caso era um azulejo antigo, esse edifício era um edifício com cerca de 40 anos de construído, essa presença do azulejo no revestimento superficial foi capaz de conter todo o processo de carbonatação no meu concreto, em uma face, porque na outra face não se tinha esse revestimento e a carbonatação avançou bem. Medimos profundidade de carbonatação aqui acima de 20 milímetros. Então, tudo isso são aspectos ou particularidades do processo de inspeção que a gente vai se deparar. Em geral, a capacidade de proteção dos revestimentos em argamassa é muito baixa, e os revestimentos cerâmicos, eles conseguem oferecer uma boa proteção ao concreto em relação à carbonatação. Outras imagens de medidas de carbonatação, situações em que a profundidade de carbonatação já passou muito da posição da armadura, mas simplesmente lembrar que o que a gente mede com o indicador colorimétrico, ele mostra um ponto onde se tem a viragem do indicador, indicando ou separando o que está carbonatado do que não está carbonatado, mas é importante lembrar que a partir daquele ponto de viragem, na verdade, a gente tem uma rampa de mudança de pH, até que aquele pH atinja o nível máximo nas camadas mais internas. Então, em geral, quando eu faço medidas de campo, eu sempre dou uma margem de segurança em relação àquela medida de carbonatação e considero, dependendo do concreto, mas algo em torno de 5 milímetros a mais do que eu meço. Claro que eu não vou expressar essa minha consideração na medida que eu fiz diretamente. A medida tem que ser reportada no informe que é escrito da maneira como foi medida, mas na análise que eu vou fazer, eu faço essa consideração que é possível que a armadura já esteja numa zona de pH mais baixo e que o processo de carbonatação pode ter contribuído para a sua ativação, quando for o caso. Com as medidas de carbonatação, eu posso utilizar aqueles modelos mais simples de carbonatação, baseados na raiz quadrada do tempo, e fazer projeções em relação ao tempo que ainda falta para a carbonatação chegar à armadura, delimitando o período de iniciação da corrosão ou a vida útil inicial da estrutura, ou posso fazer também avaliações de há quanto tempo essa frente chegou ao nível da armadura e eu tenho corrosão ativa. Não vou entrar em muitos detalhes desse modelo, porque isso já foi tratado em aulas passadas, mas é uma ferramenta simples que fornece informações úteis em relação às análises que a gente precisa fazer com as informações que são coletadas em campo. Em relação às medidas de cloretos, a gente tem a alternativa de utilizar as medidas colorimétricas. Eu sempre que posso dou preferência a utilizar as medidas baseadas na extração de amostras para montar os perfis de cloretos, quer seja através de furos progressivos no próprio elemento estrutural, onde eu já vou coletando o pó em diversas camadas para fazer a análise química e obter os perfis, ou o próprio testemunho, onde eu vou fazendo a pulverização em camadas desse testemunho e obter em seguida os perfis de concentração de cloretos. Esse material é sempre em pó, esse pó é levado para o laboratório, é feito a análise pelas técnicas que a gente já comentou aqui e se obtém os perfis de cloretos. Com os perfis eu consigo avaliar qual é o nível de concentração de cloretos que eu tenho no nível da armadura.
Essa concentração é superior ao teor crítico? Se for superior, isso já me dá uma boa indicação de que aquela armadura está sofrendo com ataque por cloreto. Se é inferior, eu vou ter condições também de avaliar quão longe ou quão perto está aquela armadura de ser atingida pelo teor crítico de cloretos. Aqui alguns exemplos de situações reais que a gente coletou. Então, nessa imagem da direita, vocês conseguem visualizar numa mesma viga uma face que estava mais protegida, que é essa face em vermelho, onde os teores de cloretos eram baixos, e uma face, apesar de ser interna, mas que não tinha revestimento, ela sofreu mais a influência dos cloretos e tinham concentrações de cloretos bem mais significativas. Isso me permitiu, esse era um projeto antigo, então os cobrimentos muito baixos, a armadura estava aqui em torno de 11 milímetros de cobrimento, então me permitiu ver qual era o nível de concentração que eu tinha no nível da armadura. Outra situação, a gente não montou os perfis, mas extraiu amostras numa camada bem próxima à superfície da armadura e analisou quimicamente as concentrações de cloretos nessa camada, e aí a gente observou níveis de concentração de cloretos bem elevados. De 5 elementos estruturais, 4 deles apresentavam concentrações bem elevadas, em 3 acima de 1% de cloretos em relação à massa de cimento. Então, são concentrações bem elevadas que já indicam a presença dos cloretos e a sua participação nesse processo de corrosão. Então, lembrando só que o teor crítico é aquele teor capaz de despassivar a armadura, de levar a armadura para a condição ativa de corrosão. Com os cloretos, eu posso utilizar um modelo semelhante, baseado na raiz quadrada do tempo, relacionando a profundidade em que se observa o teor crítico, o tempo em que foi feita essa avaliação. Esse tempo, na verdade, corresponde ao tempo de exposição, e obtenho a velocidade de avanço do teor crítico. Com essa velocidade, eu consigo fazer projeções de quando esse teor crítico vai chegar no nível da armadura, se não chegou, e se chegou, eu consigo avaliar quando foi que ele chegou, para eu ter uma ideia do período de propagação da corrosão nessa armadura. Então, mais uma vez, estou lançando a mão de ferramentas bastante simples para tratar essas informações relativas aos teores de cloretos que a gente obtém na estrutura. Ainda nessa inspeção detalhada, eu devo fazer medidas de cobrimento, né? Em geral, os edifícios mais antigos, vocês vão encontrar cobrimentos bem baixos, né? Já encontrei cobrimentos de 0,5 centímetro em várias obras que a gente inspecionou. E posso fazer também a avaliação do desgaste da armadura em loco. A armadura aqui nessa imagem, ela está na condição real que eu estou encontrando, com produtos de corrosão na superfície. Devo fazer essa limpeza dessa armadura para depois fazer essa medida de redução de seção dessa armadura. É uma avaliação que eu posso fazer em loco. Algumas vezes não é possível você remover partes dessa armadura para fazer avaliações complementares em laboratório, mas sempre que é possível, é uma alternativa interessante de se fazer. Nesse caso, foi um caso que a gente conseguiu fazer isso, e aí mostrou-se duas situações interessantes nesse caso. Primeiro, uma intervenção mal conduzida. Essa armadura, essa estrutura já tinha passado por um processo de intervenção, tinha sido aplicada uma pintura de proteção sobre essa armadura. Essa pintura não se teve o cuidado de limpar a armadura previamente, e evidentemente que ela não aderiu bem em várias partes. E o que é que aconteceu? Eu tive a potencialização da corrosão em determinados segmentos da minha armadura. Então, por exemplo, nesse ponto específico, eu tive uma redução de seção aqui muito drástica. Então, a capacidade resistente dessa armadura foi reduzida de forma bastante acentuada. Isso compromete, em várias situações, a estabilidade estrutural dessa edificação. Depois de limpa, a gente pode visualizar
o estado geral de degradação da armadura, com pontos de corrosão em profundidade bastante acentuados. É importante colocar que todas essas informações relativas à carbonatação, a cloretos, elas servem também de alimentação para a etapa seguinte que a professora Carmen vai falar, que seria a forma de como sistematizar essa informação e avaliar o grau de deterioração daquela estrutura ou de partes daquela estrutura para definir também a necessidade de intervenções mais urgentes ou menos urgentes. Bom, já finalizando, passando para os comentários finais, eu gostaria de colocar aqui um bom diagnóstico é sempre o ponto de partida para que um tratamento de corrosão das armaduras tenha sucesso. Sem um bom diagnóstico, eu vou ter muitas dificuldades em relação ao sucesso da minha intervenção. A inspeção visual preliminar, ela deve ser vista apenas como uma etapa inicial do processo de inspeção. Ainda hoje a gente encontra vários laudos que são pautados apenas na inspeção preliminar, mas ela serve como ponto de partida para as etapas seguintes do meu processo de inspeção. As profundidades de penetração dos agentes agressivos, quer seja de CO2, a parte de carbonatação, de cloretos, auxiliam na análise da vida útil inicial ou na identificação do início do período de propagação. E, por fim, a avaliação das armaduras permite verificar a gravidade e a velocidade do ataque, quer seja isso em loco ou em laboratório, possibilitando também previsões de vida útil residual em relação àquela estrutura. E, quando possível, é sempre interessante complementar essas análises da armadura em laboratório. Bom, com isso, eu finalizo essa primeira parte da apresentação. A professora Carmen vai dar sequência nessa apresentação, focando-se mais nas medidas de campo relacionadas diretamente ao processo de corrosão. Buen día. Voy a continuar lo que ha comentado Gibson y he dejado que parte de lo que yo expongo es similar para que se pueda captar que la filosofía, la forma de hacer la evaluación es muy similar entre aquellos que ya tenemos bastante experiencia en esta evaluación. Por lo tanto, lo he dejado para que se pueda verificar la homogeneidad. En una evaluación de una estructura hay varias fases y normalmente tenemos la inspección. Luego hay un diagnóstico. En la inspección se toman los datos y en el diagnóstico se habla de la causa y localización del daño. Y es mucho menos común en muchas de las evaluaciones que hacen personas tal vez con no excesiva experiencia en el campo, es que no se hace un pronóstico. Sin embargo, es fundamental. El propietario siempre pregunta sobre cuándo se me va a caer la estructura, qué tiempo tengo para reparar. Por lo tanto, hay que tomar datos que permitan predecir la evolución futura, como ha explicado Gibson. Los tipos de evaluación pueden ser varios, preliminar, simplificada, detallada. En general, todo se agrupa en una primera que es simplificada visual y una detallada, pero puede haber ocasiones en que sea necesario más de una vez ver la estructura y establecer varios niveles en la evaluación. Y el otro fundamento en este tema de la evaluación, incluida la evaluación simplificada, es que vamos a ver el material, pero hay que pasar, como indica el nombre de la clase de hoy, del material a la estructura. Eso es lo que se verá después en la clase segunda, con más detalle, pero en todo caso aquí hay que comentar que solo la evaluación del material no es suficiente en el caso de las estructuras, y del índice del nivel del daño que se encuentra es necesario dar una respuesta a la urgencia de intervención y, como he dicho antes, haciendo un pronóstico de cuánto de deprisa va a evolucionar el daño.
Ha comentado Gibson la necesidad, lo primero, de hacer lotes. Entonces, cuando hay que inspeccionar una estructura, hay que estudiar sus planos y sus tipologías estructurales y hay que identificar, por ejemplo, en este caso, pues estaría el tablero y las pilas. Dentro de las pilas hay dos partes, una está sobre el mar y la otra está sumergida en el mar. Por lo tanto, hay que agrupar por las clases de ambiente, como ha mencionado Gibson, y también por el nivel y la gravedad de los daños. Entonces, esta es una fase que es delicada e importante, porque finalmente a cada lote vamos a hacer los ensayos en cada lote y cada lote va a tener su nivel de daño. Por lo tanto, tienen que ser muestras homogéneas. Y es fundamental porque uno no puede inspeccionar toda la estructura. Hay que elegir qué pila, qué tablero o qué forjado voy a inspeccionar. No se pueden inspeccionar todos. Bien, para hacerlo es a veces necesario o conveniente, aparte de ver los planos, hacer una primera inspección preliminar visual, tener una idea de cómo está la estructura. En este caso es un puente, que hablaremos luego, en este caso es una edificación al lado del mar. Y es necesario elegir los ensayos que se van a hacer, que en este caso, como veremos luego, de este manual, que será la última diapositiva, el manual Contebec, le llamamos indicadores. Hay que elegirlos. Gibson ha hablado del ancho de fisuras, del espesor de recubrimiento, de la carbonatación, del nivel de cloretos, cloruros y la pérdida de sección del acero. Yo voy a hablar de los ensayos de electroquímicos y también mencionar la necesidad, también lo ha mencionado él, del ambiente. Y también de ensayos está la resistencia a compresión, que ha hablado Gibson, la porosidad, el contenido de humedad. Es decir, es necesario establecer qué ensayos se van a hacer porque luego, y esto es una recomendación, los podemos clasificar por niveles de daño en función del valor que salgan. Porque si no hacemos una inspección muy detallada y un recálculo estructural, pues es bueno agrupar por niveles con digamos, el multicriterio, con base a multicriterio, porque eso simplifica mucho luego la evaluación. Es lo que voy a intentar explicar. Aquí he puesto unos indicadores, pero en todo caso pueden ser todos los ensayos que se quieran. ¿Y cuántas muestras es necesario tomar? Por lote hay que tomar al menos una muestra por lote y mejor 2 o 3. Eso quiere decir que hay que elegir muy, muy bien los lotes, porque como he dicho antes, en general, esta actividad de inspección no está excesivamente bien pagada y por lo tanto hay que minimizar el coste. Ya ha hablado Gibson sobre el acero, la pérdida de sección, y también aquí quiero invitar, cuando hay que hacer un recálculo estructural, a hacer la resistencia a tracción del acero, la curva tensión-deformación, porque las propiedades del acero corroído no son exactamente las mismas que las del acero nuevo. Y por ello es importante el tenerlo en cuenta. Luego se hablará un poco más en la evaluación estructural. La otra cuestión que es importante es saber si toda la corrosión es generalizada o si hay pits y cuál es la profundidad máxima para tener el factor de pit que es importante tenerlo y que suele ser aproximadamente 10 veces el valor de las corrosiones generalizadas que encontramos. Y esto ya lo podemos clasificar, por ejemplo, en menos de 1% de toda la sección, entre el 1 y el 5, entre el 5 y el 10 o más del 10%. La otra cuestión que ya hemos hablado en las clases anteriores y ha comentado Gibson es el calcular la velocidad de carbonatación y a partir de ella, si el frente ha pasado por detrás de la armadura,
pues podemos calcular cuántos han sido en los años para iniciar la corrosión de la armadura y cuántos hay en el cual se ha producido una propagación de la corrosión. Es lo que se llama la retropredicción. Aquí en este ejemplo pues se han tardado 16 años en llegar a los 40 milímetros de la armadura y como estamos midiendo a los 25, pues se ha estado corroyendo durante 9 años. Y por lo tanto ya puedo dividir esa pérdida de sección por 9 y tenemos una velocidad de corrosión por año. El ambiente, podemos medir el ambiente con un higrómetro o podemos efectuar orificios en el concreto, en el hormigón, introducir la sonda y poder medir la humedad que está dentro del concreto, que es diferente de la que está. Voy a hablar muy poquito porque también ya hemos hablado durante las clases, pero más que nada cómo evalúo estos valores del potencial, la resistividad y la velocidad de corrosión. Todos ellos se obtienen cuando mido con un corrosímetro la velocidad de corrosión y por un lado es necesario el mojado previo para hacer las medidas y que haya un buen contacto con la armadura. Habrá que lijar para poder hacer un contacto metálico bueno con la armadura y del potencial, pues elijo los valores en función del electrodo de referencia que vas a decirme que no hay corrosión, que estoy en una fase de incertidumbre o un riesgo alto, y también es posible hacer mapping. Aquí nos vamos a fijar en los valores para poder clasificarlo, aunque no los he puesto dentro de los indicadores porque a veces son confusos. La medida del potencial, si está seco y si está húmedo, es muy distinto y por tanto hay veces que es complementario, pero no le doy personalmente mucha importancia al potencial. Sí la tiene la resistividad, que la podemos medir con el método de las 4 puntas, nos va a dar el grado de saturación, o con el método del disco, que también nos da el grado de saturación, pero es otro método de medida diferente, y en función de su valor, ohmios metro, pues si es más de 1000 es que está muy seco el concreto o es muy bueno, entre 500 y 1000 o menos de 100, entonces es susceptible de que las corrosiones sean altas. Si ya pasamos a la velocidad de corrosión, que ya expliqué en su momento lo que era el confinamiento modulado, la importancia de usar un anillo de guarda que esté bien controlado para poder confinar la corriente en este círculo, pues en función de su valor también yo puedo clasificar de 1 a 4 el nivel de importancia. Este nivel de 1 a 4 viene por la experiencia que tenemos de tomas de datos en el laboratorio y en la estructura real, que los valores salen igual, son idénticos o deben ser iguales. Quiero decir que lo que encontramos en el laboratorio, los niveles nos valen a extrapolarlos a las estructuras reales y en función de su valor, pues lo podemos distribuir como un riesgo despreciable, medio, severo o grande. Y también tenemos una clasificación para las velocidades de corrosión que aparecen en función de las clases de ambiente de los distintos códigos. Lo que hacen los códigos lo hablaremos la próxima clase, y yo puedo clasificar los niveles de riesgo en función de la velocidad de corrosión. Por ejemplo, aquí pues el nivel de indicador es 1, 2, 3 o 4 en función de esta clasificación que, como dije, puede ser electroquímica o puede ser medida directamente con un calibre. Y la otra cuestión que también comenté en las clases es la importancia de representar la velocidad de corrosión frente a la resistividad para ver que los datos se alinean siguiendo la ley teórica que hemos encontrado y que, por ejemplo, aquí se ve cómo se alinean los datos, que me permite luego extrapolar
para otras resistividades que a lo mejor en ese momento en la obra no hemos medido, pero que pueden producirse durante el año en la estructura. Entonces permite este gráfico extrapolar a los valores máximos de velocidad de corrosión que serán factibles en esa estructura. ¿Cómo se hace una predicción de la evolución? Pues con el modelo de velocidad de corrosión y penetración máxima de ataque que hemos comentado en las clases, que es que en función del riesgo, si yo tengo la media, la corrosión que se ha ido acumulando en el tiempo y tengo la media porque, digamos, hago la media de todos los datos, bien ajusto una línea en los datos, yo con esta velocidad de corrosión puedo obtener, multiplicando por el número de años de propagación y por, depende que sea localizada o no, tengo la profundidad del ataque. Y es muy importante no confundir la velocidad de corrosión, que es una velocidad, con la corrosión acumulada, el total de penetración de ataque después de un número de años. Por lo tanto, hay personas que hablan corrosion rate, velocidad de corrosión, pero en realidad se están refiriendo a la penetración total del ataque, que es diferente, es la acumulada. Bien, una vez que yo tengo todos los valores de 1 a 4 de lo que he medido, pues yo tengo que dividir por el número de ensayos que he hecho, con lo cual voy a tener un índice de corrosión que va a variar entre 1 y 4, porque al dividir por el número de ensayos que he hecho, pues yo los puedo clasificar de 1 a 4. Y ese valor que le llamamos índice de corrosión, mejor dicho, índice de daño por corrosión, bueno, esto a veces me hago un lío, pero da igual llamarle, lo voy a promediar con la agresividad del ambiente y lo voy a dividir entre dos. Es decir, si a mí me ha dado un índice de daños por corrosión de 3,5, pero estoy en un ambiente que luego es muy seco, en un 1, pues el riesgo que tengo es mucho menor que si yo tengo un valor de 1, pero estoy o puede ser el mismo, que yo tenga un valor de 1 ahora porque resulte que no se ha corroído todavía la armadura, pero estoy en un ambiente muy agresivo. Es decir, esta es una manera muy simple de ponderar el estado actual de la estructura con el riesgo del ambiente y por lo tanto me permite predecir la evolución, ver su riesgo futuro. Y bueno, la agresividad ambiental, ¿cómo lo hacemos? Pues en el caso de la norma europea, si fuera el ACI sería distinto. Voy a darle un valor de un número entre 1 y 4, o incluso 0, dependiendo de la clase de exposición que tengo. Por lo tanto, es sencillo encontrar el índice del ambiente y clasificar el ambiente. Bien, y una vez que yo tengo esta media, yo ya tengo el valor del índice de daños por corrosión, que será despreciable si la media me sale entre 0 y 1, y será alta si me sale entre 3 o 4. ¿Y para qué me sirve? Me sirve, ya veremos, para mezclarlo con el índice estructural, pero para promediarlo con ese índice, pero también para ver la urgencia de intervención, porque en función de ese indicador yo voy a tener en función de este indicador, voy a tener una urgencia que clasificamos de entre 2 a más de 10 años de intervención, que tiene mucho que ver con la velocidad de corrosión. Por lo tanto, yo puedo decirle al propietario, usted tiene que intervenir inmediatamente, puede esperar 5 años, tiene que hacer más inspecciones, o mire, no se preocupe, pero dentro de 10 años tiene que hacer otra inspección. Por lo tanto, permite el ver la urgencia de intervención y hacer predicciones. Y luego, con esto termino, todos estos datos se introducen para la evaluación estructural, que va a ser la clase siguiente, en la cual, en función del estado actual y cómo va a evolucionar, es necesario hacer un recálculo de la estructura. Ese recálculo se puede hacer de forma simplificada, como se va a explicar,
o se puede hacer de forma detallada. Pero en todo caso tiene que haber el paso el estado del material al cálculo del comportamiento estructural. Y es tan erróneo hacer una evaluación solo basada en el material como hacer el recálculo estructural sin tener unos buenos datos y fiables del estado del material. Bien, como ejemplo muy rápido, es el caso de este puente, en el cual tenemos los planos, como he dicho antes, se ven algunos daños por corrosión en el puente, con lo cual hacemos esta inspección preliminar de los daños, de las fisuras, y vamos identificando en el plano del puente donde hemos encontrado daños y, por lo tanto, filtraciones, corrosión, manchas, para ir eligiendo los lotes. Entonces, una vez que tenemos esos daños, pues vamos a separar por tipología la pila del tablero o de la parte baja del tablero y vamos haciendo lotes para luego agruparlos y hacer la inspección en el mínimo número posible de lotes, que sean todos iguales. Entonces vemos también la agresividad ambiental, no la explico por la falta de tiempo, pero lo hemos clasificado, vemos el valor que se da para 1, 1 y 3, y entonces tenemos ya los lotes. Y en cada lote vamos midiendo los ensayos que hemos visto antes. En este caso era la velocidad de ultrasonidos, la resistividad, la velocidad de corrosión, el potencial, y por cada lote vamos colocando sus valores en unos gráficos. Y una vez que tenemos esos gráficos y puestos en las fotografías, que es fundamental tomar donde aparecen para recordatorio todos los valores, pues voy dándole los números de 1 a 4 que hemos dicho antes. De esta manera saco un índice de daños por corrosión que yo llevo finalmente a los lotes. Es decir, el índice de corrosión lo hago 1 por lote, en cada uno de los, finalmente solo 3 lotes, porque prácticamente los he podido agrupar. Y de esta manera yo marco la urgencia de intervención. En este lote no hay problema, puedo esperar 10 años, en este también, pero en este hay un daño severo que es donde hay que intervenir. Por lo tanto, la urgencia de intervención se focaliza en un lote que se identifica bien de cara a la propiedad. Todo esto está explicado en este manual Contebect. Está basado en otro manual previo de inspección de obras dañadas por corrosión de armaduras, que es más antiguo, más conocido, pero este se puede bajar libremente de la web del Instituto Eduardo Torroja, y allí poniendo manual Contebect en internet aparece directamente. Se puede bajar en español y en inglés, todavía no en portugués. Ahí está explicado toda esta metodología. Gracias por su atención y ahora pasamos a las preguntas. Muchas gracias, professora Carmen. Obrigada, professor Gibson, pela palestra. Só temos agora uma pergunta, mas acho que foi já respondida na palestra da professora Carmen, que era sobre a quantidade de amostras. Como decidir as quantidades de amostras durante a inspecção? Depende mucho del propietario, de que sea, el mínimo es una, pero luego si se pueden tener más es mejor por lote. Pero claro, eso depende del tiempo que se tiene para hacer la inspección, de cuánto el propietario está dispuesto a pagar por la inspección y de si se quiere hacer un recálculo estructural, que entonces sí que se necesitan más muestras. Eu queria só complementar, Carmen, nesse caso específico, o Brasil tem uma norma de extração de testemunhos, e quando o objetivo é qualificar a resistência do concreto, existe uma orientação em relação à quantidade de testemunhos em função do tamanho do lote. O tamanho do lote está relacionado ao volume de concreto. Então, se o objetivo é qualificar a resistência do concreto, e aí tem que seguir o que está colocado nessa norma. Varia de 2 até 6 testemunhos em função
do tipo de lote e o volume associado a cada lote, volume de concreto. Sí, tienes toda la razón, Gibson. También hay una norma europea para la resistencia. No me acuerdo cuántos lotes dice cuánto, pero sí, para eso sí hay norma, tienes toda la razón. Tem do Wilson, é necessário realizar sempre uma vistoria nas fundações? Bueno, depende mucho no es necesario siempre, y depende de cuál es el daño. Por ejemplo, en el puente, si está una pila en agua, tener una idea de la fundación o de la cimentación es importante, pero en muchos casos no es necesario ver las cimentaciones. No sé, Gibson, si quieres añadir algo. Eu vou comentar em função, eu imagino que o Wilson trouxe essa pergunta porque ele vive numa região, Carmo, que teve muitos problemas de fundação devido à reação árido-álcali. E, inclusive, foi criado na região dele, foi criada uma orientação técnica de inspecionar as fundações, mas não foi por problema de corrosão, foi por problema de reação árido-álcali, que eles tiveram muitos problemas de fundação em função disso. Então, Wilson, na sua região, é sempre interessante inspecionar as fundações com esse objetivo, porque vocês têm um problema que é típico da cidade de vocês, então, mas não está relacionado à questão da corrosão. Pode até ter corrosão depois, porque você tem um estado de fissuração muito avançado e tal, mas é outra questão. Temos uma pergunta da Monique sobre o uso do esclerômetro, normalmente que é usado para estimar o módulo de elasticidade, mas quando existe a carbonatação, a dureza do concreto também muda. Então, ela fala que não é mais tão significativo. Ela gostaria de saber se há alguma outra utilização para o esclerômetro nesses casos. Olha, o esclerômetro é uma medida de dureza superficial, realmente. A norma, ela vem com essa orientação. Se tiver carbonatado e bem carbonatado, muda o resultado, não tenha dúvida, porque você está avaliando um material que na sua superfície foi mudada a sua microestrutura. Então, isso tem impacto. O que se faz? Às vezes se faz uma minoração do índice esclerométrico pelo grau de carbonatação que se tem. Isso se faz baseado em resultados da literatura, não se tem uma orientação normativa em relação a isso. E agora o esclerômetro ele dá uma boa avaliação em termos da homogeneidade do concreto. Então, quando o índice esclerométrico começa a variar muito na inspeção da estrutura, já dá uma indicação que não se teve tanto cuidado na concretagem daqueles elementos estruturais e o concreto saiu com uma variação grande de propriedades. É nesse sentido. E ter o cuidado, por exemplo, usa-se muito o esclerômetro para fazer a avaliação da resistência do material. Isso não é um procedimento adequado. Às vezes, a gente pode até fazer isso quando você define uma curva de correlação do índice esclerométrico que você tem daquele equipamento com o concreto que você tem naquela obra. Então, é uma correlação específica, que aí dá para você fazer alguma inferência nesse sentido, mas com muito cuidado. Não é o que a gente vê usualmente. Sí, non vamos a falar da medida da resistencia moito, porque non temos tempo, pero eu prefiro os ultrasonidos, porque se medimos o tempo de vuelo, entonces a señal pasa por o medio do concreto e ten máis relación con a medida da resistencia. Pero é máis interesante aquí falar da resistencia ou dos aspectos da corrosión. Porque con a resistencia non terminaríamos de... Eu vou fazer a última pergunta. A pergunta de Alejandro, a gente fala na aula com os alunos, tá bom? O Mário Rueda quer saber sobre o testemunho retirado com revestimento cerâmico.
como estava a frente de carbonatação na região dos cordões de rejunta? Olha, o testemunho foi retirado e pegando tudo, entendeu? Pega a região de rejunta e pega a região da placa cerâmica. Mas só que, como esse era um prédio bem antigo, um prédio com mais de 40 anos, as placas cerâmicas eram assentadas uma colada na outra. Então, não tem espaço entre as placas cerâmicas. Então, nesse caso, a capacidade protetiva foi bem superior. Agora, no caso de você ter um espaço entre as placas, ali você tem um espaço para a entrada do gás e a carbonatação, mas a partir dali o gás vai se difundindo em toda a região por detrás da placa cerâmica. Então, isso, mesmo tendo o espaço entre as placas, isso vai dar uma proteção significativa. Muito obrigada a todos e até a próxima semana.